a solução que a gente utilizou nesse caso foi uma solução de borda, que a gente chama carinhosamente de Buwise, especificamente o Buwise Historian, que é o que vai fazer o historiamento do dado. Então, quando a gente traz lá aquela visão entre 8 e 80 dos processos de digitalização, você começa primeiro guardando os dados, né? Existe até, a gente roda muito aí no mercado, tem pessoas que falam assim, não, vamos colocar inteligência artificial para você sem dados. Aí eu olho com uma cara de suspeita assim e falo, só se for mágica de dados, porque isso não existe. Então, assim, o que a gente entrega? A gente entrega ciência de dados. E para fazer algo de ciência, aí podemos até usar a Cris, que é de um laboratório, faz pesquisa, você, para fazer uma ciência, estudar um objeto de estudo, você precisa de dados. Não tem como ser de forma diferente. Então, assim como o DH comentou, já existia, sim, o supervisório deles, teve a automação a ser feita da parte de atuação. Então, qual que foi a ideia? Por que a gente não junta tudo isso num dispositivo único, onde eu tenho as entradas, eu tenho as saídas? Quando a gente fala isso para cientista de dados, fala assim, olha, eu tenho os dados de entrada, eu tenho os dados de saída, o cara dá um sorriso gigante, porque assim, é como funciona o modelo de inteligência artificial. De um lado você tem quais são os seus parâmetros de entrada, você vai ter quais são as saídas, e aí você usa os N modelos de inteligência artificial que a gente utiliza, né, que existem aí no mercado. Claro que a BeerMind tem os próprios, né? A gente faz os nossos desenvolvimentos de algumas dos nossos modelos de inteligência artificial, mas a ideia é essa. Voltando para a realidade do que o DH trouxe para a gente, então o que o Buwise faz lá hoje? O Buwise, ele centraliza os dados de produção, então ele pega lá as entradas, temperatura, massa, tudo do reator que tem, quanto a proporção de abertura de válvula, e ele consegue otimizar essa receita que o DH comentou, né? Nesse momento, está em um formato onde ele consegue visualizar as curvas. Então, o que eu quero dizer com isso? O que ele trabalhava antes com foto, eu quero verificar como está meu processo. Ele ia lá no supervisório, fazia uma exportação em Excel ou anotava isso na mão, conforme comportamento de abertura e fechamento de válvula manual. Hoje ele consegue ver diretamente num dashboard o comportamento do processo. E melhor, se ele tiver algum problema, por exemplo, em algum cliente, por conta de composição de algum eletroisolante, ele consegue verificar historicamente como foi produzido esse lote. E aí isso ajuda, até no momento, para quem é familiarizado com a parte do Ishikawa, né, os 6 M's lá do Ishikawa, análise de causa raiz, 6 Sigma, projetos Daymake, ele já vai ter a medição para poder ter um pouco mais de informação para ajudar na identificação da causa raiz. E, por consequência, melhorar seu processo e evitar que processos similares venham a ocorrer no futuro, levando a um produto de má qualidade que, por consequência, leva o cliente dele a uma má experiência. E tenho certeza que é isso que ele não quer. Com certeza não. Comentar também, Joaquim, um diferencial, a dificuldade que a gente tinha, a dor que a gente tinha, e a gente tinha automação, existíamos históricos, registros da automação, do processo em si, porém, a gente tinha muita dificuldade de coletar esses dados. Era gerado um Excel, dados, né, uma planilha com um monte de números, mas como eu atuava num processo, como eu comparava vários processos, por exemplo, 10 lotes que eu produzi, como que eu comparo, né, os 10 em comum, o que eles têm em comum, esses 10? Eu tinha que pegar dados, planilhar, tentar plotar um em cima do outro para saber o que é igual, o que é bom, o que é ruim, né? Tinha muita dificuldade disso. Eu tinha que botar um analista lá, passar 2 dias planilhando tudo para conseguir chegar num dado, para daí eu pensar que decisão eu vou tomar. E com o Buwise isso é instantâneo, né? A gente tem o dashboard, eu posso configurar, ver o que eu preciso aqui, né? O que eu quero ter instantâneo. Eu quero ter informação de temperatura de massa, eu quero ter coletor de topo, o que eu preciso? Então, o Buwise eu posso configurar, é configurável, eu posso ter essa informação instantânea. Eu quero 3 lotes, eu quero 10 lotes, então eu consigo isso tudo com essa ferramenta que nos foi passada, né?